Não deixe que seu passado te torne mais amargo. Deixe que ele te torne melhor. É com essa frase da nossa convidada de hoje, especialíssima, nossa mentora, Lara Finoco. Ela é jornalista, mentora em comunicação e palestrante. Muito obrigada. É uma honra te ter aqui no Miranelas. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Para mim é uma Lara. honra muito grande desde que eu conheci vocês. Já tinha visto o podcast antes de conhecer vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E os seus ensinamentos nos ajudam muito aqui, viu? Ai, que bom. Fico feliz. Eles são colocados em prática aqui. Bom, esse é o 26º episódio do Miranelas. E a gente vai começar falando, Lara, a gente acredita muito que o que você ensina é a principal habilidade milionária e a principal habilidade que um empreendedor precisa ter. Então, de que forma que aquele empreendedor que entendeu que essa é uma habilidade essencial, como que ele começa a melhorar essa habilidade? A comunicação realmente assim, eu faço muitos estudos sobre a relação entre a comunicação e o sucesso. Então, todas as pessoas que eu estudo, como eu sou jornalista, eu entrevistei muita gente, foram 15 anos trabalhando na televisão e na rádio. Então, uma das coisas que eu percebi que pessoas de sucesso têm em comum é saber se comunicar. Não tem uma pessoa que tem sucesso que não sabe se comunicar. Ah, mas ele não se comunica muito bem em vídeo, mas com certeza ele escreve bons textos. Ah, mas ele não escreve tão bem. Então ele sabe se comunicar ali no palco, tem uma questão de fala que ele é muito melhor. A comunicação sempre está envolvida nas pessoas que têm sucesso. A primeira coisa é ter a clareza de quem você é e o que você quer fazer. Porque também essa comunicação engessada ou essa comunicação de que, eu preciso ser um personagem, ela não é duradoura. E aí ela acaba criando um ruído de imagem. E isso aí é um problema muito grande para quem faz gestão de crise. Então não precisa disso. Então o ideal é entender quem eu sou, como eu gosto de falar, do que eu vou falar e com quem eu vou falar. Se eu tenho clareza que eu chamo dessas 4 caixinhas, fica muito mais fácil de eu começar a treinar e adquirir habilidade. Porque o que todo mundo fala que comunicação é treino é verdade. Então, comunicação não é dom. Só que existe uma ressalva nisso. Existem pessoas que nascem com mais predisposição a serem comunicativas. Então, são pessoas que nascem com certos comportamentos, perfil comportamental que nasceu com ela. E aí, ela se desenvolve ou não. E aí, durante a nossa vida, a gente vai acumulando uma série de traumas, crenças e coisas que vai fazendo que a gente fique mais retraído ou não. Mas a habilidade da comunicação em si, ela não nasceu com a gente. O que nasceram foram comportamentos e outras habilidades. Mas a comunicação a gente treina e consegue. O que muda? Para alguns é mais fácil, porque tem esses perfis comportamentais que nasceu mais comunicativo ou menos tímido ou trabalhou isso desde criança. E para outros é um pouco mais difícil, mas impossível não é para ninguém. Então, dentro disso que você falou, a gente pode dizer o seguinte. Primeiro, você precisa entender a sua verdade, quem você é. De novo, nós estamos no 26º episódio do Miranelas e todas as empreendedoras que vêm aqui falam do autoconhecimento. Assim, unânime. Então, para ela se comunicar bem, ela tem que entender sobre o que ela se comunica, qual é essa mensagem que ela tem que passar para o mundo e, a partir disso, ela escolher, treinar o melhor ângulo daquilo que ela é. Exatamente. E não inventar um personagem, nem nada. Exatamente, porque aí fica mais confortável. Então é muito mais fácil de eu acertar sendo eu mesma do que eu acertar sendo um personagem, depois eu preciso sair dele. E como é que eu saio dele? Aí fica tudo muito mais... A gente arruma um outro problema, né? Resolve um problema e arruma outro problema. Aí não vale a pena. Exato. Não, e como você disse, não vai ser duradouro, né? Não vai. Porque... a comunicação, ela não é só o que a gente diz, né? Então, os nossos as micro expressões faciais, o tom da nossa voz, né? A nossa postura corporal, isso tudo tá comunicando junto. Então, às vezes, quando a gente fala, o santo não bateu, a energia não bateu, também vem muito disso, né? Da comunicação. Vem a forma como a pessoa te recebe, o primeiro oi. Se ela chegou, se você é uma pessoa mais tranquila, e aí vem uma pessoa que é muito expansiva. Oi, né? Tudo bom? Que legal que você tá aqui. Aí você fica tipo, meu Deus do céu, calma, minha senhora, por favor, vamos baixar os decibéis, fala um pouquinho mais baixo, mexa menos os braços, porque isso eu não me identifico. E o contrário também, tipo, eu fui lá falar com ela, mas acho que ela não gostou de mim, ela é tão quietinha.
é que não tem nada a ver com não gostou de você aqui, é o jeito daquela pessoa. Ela se Sim. comunica de uma forma um pouco mais retraída, mais na dela, não mexe tantos braços, o tom de voz é mais baixo, tudo isso. Então a gente precisa entender isso. O quanto eu vou me conectar com outra pessoa também é pela comunicação. Então o santo não bater tem uma questão energética, que aí não é a área que eu sei, que eu não sei trabalhar, mas que eu acredito pra caramba. Eu também. E tem a parte da comunicação que eu não me conectei com o jeito que ela comunicou, com o jeito que ela me abordou. Quantas vezes eu já entrei em loja para comprar alguma coisa que eu gostei na vitrine e a vendedora me abordou de um jeito que eu falei, minha nossa senhora, deixa eu ir embora daqui, porque ela vai querer descer o estoque inteiro e eu não tô preparada e nem com esse tempo. Então ela não percebeu que a minha comunicação era mais com pressa, mais objetiva, quero aquilo e ponto final. Não adianta você trazer X, Y, eu só quero aquela blusa branca, não adianta trazer a preta, amarela, a roxa, a vermelha, a cinza, eu quero a branca. Então ela não entendeu, porque ela não entendeu a forma que eu comuniquei. Perfeito, e porque vende quem escuta primeiro, né? Exatamente. Mas olha, Lara, qual que é esse limiar, assim? Porque você começou falando, você precisa se conhecer, entender qual é a sua essência para poder se comunicar bem. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o que o outro quer da gente, para a gente ajustar também a nossa comunicação àquela situação, àquela pessoa, àquele lugar que a gente está. Então, assim, qual que é o limite entre eu tô me colocando aqui numa posição de quem vai falar pra você e por isso eu preciso me conectar com você e eu tô também fazendo um personagem? Porque essa pessoa que chega toda espalhafatosa, se ela também tiver que se colocar ali numa caixinha de uma pessoa que é mais retraída, ela também não vai estar sendo ela. Né? Só que então, qual que é o limite ali entre uma coisa e outra? Tá, assim, uma das coisas que a Débora até falou, assim, você tem que escutar primeiro. O escutar é o perceber o outro. E aí existe na comunicação uma das questões que eu acredito que é o principal pilar do bom comunicador, que é saber se adaptar à situação. Eu ser uma pessoa expansiva e espalhafatosa não significa que eu vou ser desse jeito em todos os lugares. Mas não significa que dentro de um ambiente que eu tenho que ser mais retraído, eu vou ficar quieto, tímido, preso num canto. Então, como é que a gente faz? O meio termo. Entre ser espalhafatosa, oi gente, tudo bom? Mexendo o braço, e chegar, oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? É totalmente diferente e eu não virei um personagem de que eu nem falo. Entra no ambiente e não fala, fica quieta. Olhando assim, toda desconfiada. Eu não sou desconfiada, então eu entro e eu falo, eu tenho a minha postura, eu tenho o meu jeito. Então a questão é de se adaptar ao ambiente e ao público que você está falando. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu falo rápido, é meu. Por mais que seja mentora de comunicação, eu treino muito a minha dicção e eu treino muito a velocidade da minha fala. Porque se depender de mim, eu vou competir ali com a Tata Werneck em quem fala mais rápido. E aí ninguém vai me entender. E aí todo o meu trabalho vai por água abaixo. Então, por saber que eu sou assim, eu tenho que me adaptar quando eu estou dando uma palestra, quando eu estou aqui no podcast, quando eu estou dando mentoria, quando eu estou conversando com as pessoas. Na minha família em casa, é narração de jogo de futebol. E aí, salve quem puder, porque eu sou assim, minha irmã é assim, o meu pai fala rápido. Então, é uma questão genética até. Então, a gente precisa se adaptar e entender os pontos fracos. Eu sou uma pessoa também que eu falo palavrão. Eu sou dessa mais escrachada, dessa mais parafatosa. Mas eu falo com jovens, eu falo com muitas mães. Eu não sei se enquanto elas estão vendo a minha aula, tem criança do lado delas. Então, eu não vou sair disparando palavrão no meio da minha aula. Então, eu vou engolir o palavrão. De vez em quando solto um outro, solto, gente, fazer o quê? Isso faz parte. Mas essa é a adaptação. Eu não vou falar tanto palavrão quanto eu falo no meu dia a dia. Então, isso é adaptar onde você não cai para ser um personagem. Você só se poda um pouco para se encaixar no ambiente, no público que você está se comunicando. E aí é muito importante, nesse caso, também trabalhar a empatia, né? Muito. Para você, eu acho assim que tá muito ali, a comunicação com a empatia estão muito alinhadas, né? Com certeza. Porque até para você conseguir entender como é que eu vou falar para essa pessoa, eu preciso compreender o contexto dela ali, me colocar no lugar dela também, né? Para poder alinhar até as expectativas nessa fala, né? Não, com certeza. E não só da fala, para qualquer coisa que você vai fazer com ela. Então, a empatia, eu gosto de falar que ela é um gatilho de comunicação e ela é um pilar extremamente importante, assim como a adaptação. Hoje em dia, tem muitas das vezes, principalmente na internet, que as pessoas esquecem que é legal ter empatia, né? Porque a internet virou uma guerra. Mas vocês duas podem só me explicar o que vocês entendem por empatia? Porque para mim não tá claro. Para mim, empatia é você entender o sentimento do outro, mas não necessariamente concordar. E aí, na hora que você entende, você até se coloca no lugar dele para tentar compreender melhor, e aí você respeita.
Tá bom. Então você não precisa concordar, Tá. mas você é obrigado a respeitar, porque respeito é o mínimo que a gente espera dos seres Eu humanos. acho que é colocar a lente da outra pessoa, né? Exatamente. Tá. E até ver um pouco do mundo do jeito que a pessoa vê. Exato. Então, porque tudo é ponto de vista, né? Então, a gente tem ali a Sim. teoria dos vieses. E aí tem vários vieses. Então, só que o meu viés, ele é sempre baseado em algo que eu vivi. Então, eu te falar que é complicado pra mim chegar até aqui no estúdio, no horário certo, eu vim por um viés, que é tudo que eu vivi, do porquê que pra mim é difícil chegar no horário. Uhum. Você tem outro. Aí você fala assim, mas eu vim de Gramado e cheguei no horário. Mas você veio de avião, eu vim de carro. Mas você não tinha teu filho pequeno que teve um probleminha na barriga e você não conseguiu sair. Na hora que você tava saindo, ele resolveu ter dor de barriga. Aí na hora, entendeu? Então assim, o viés, ele é muito importante. E a empatia tá exatamente ali. Então saísse de casa mais cedo. Eu concordo, eu sou uma pessoa que eu não chego atrasada, é muito raro eu chegar atrasada, eu não gosto de chegar atrasada. Existem coisas que fogem do nosso controle. Então, a gente precisa parar e entender o ponto de vista daquela pessoa. Mas eu posso não concordar. E tá tudo bem, mas ali eu respeito. É a Sim. mesma coisa para posição política, para religião, para vários assuntos que são polêmicos. Tá. Empatia é você entender, respeito. Talvez não concorde, não faria desse jeito, tá tudo bem, mas eu não vou jogar uma pedra em você só porque você faz de um jeito e eu faço de outro, né? Sim. Então isso pra mim que é a questão da empatia. Tá. E aí, o que vocês estão dizendo é que a partir do momento que você entende a lente do outro, como ele vê o mundo, você consegue se adaptar para se comunicar melhor com ele. Exatamente. Se a gente pegar no viés de vendas, então o vendedor, vamos supor aqui, sei lá, vendedor de apartamento, né, um corretor. Ele chega a você e o seu marido e ele não faz nenhuma pergunta. Você chega lá nos empreendimentos lá que tá na planta, ele fala assim, ai, que legal, quero apresentar para vocês aqui a área Kids, eu quero mostrar que tem um monte de piscina, que aqui é muito legal, as crianças podem brincar, tem salão de festas, tem um monte de coisa. O apartamento não é tão grande, mas, cabe o seu cachorro. Pô, mas ele não sabe se você tem criança, ele não sabe se você tem cachorro, ele não sabe se você quer ter contato com a criança. Exato. Mas na cabeça dele, ele deduziu, só porque você é um casal, que você tem criança. Exato. Ele tá errado. Sim. Porque isso aconteceu comigo. Eu ainda não tinha filhos, fui num empreendimento que estava na planta, queria comprar um apartamento, e o vendedor saiu falando tudo isso. E aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, mas eu nem quero ter filho Ele nem agora. perguntou. E os meus sobrinhos já têm casa o suficiente para brincar, não precisa vir no prédio da titia. A gente vai em outros lugares, eu quero promover outras coisas. Então, o vendedor, ele não se colocou no meu lugar, ele não viu o meu viés. Sim. O meu viés para buscar apartamento naquele momento não era o playground, a área kids, as piscinas e que as crianças eram seguras e que cabia o pet. Era um lugar tranquilo, era justamente o contrário, era um lugar tranquilo, porque eu e meu marido a gente faz home office, a gente tem uma empresa e a gente queria ter um lugar tranquilo, porque o meu ambiente de trabalho é a minha casa, eu tenho os momentos de reunião, eu tenho os momentos de lazer. Então ele nem conseguiu, ele não perguntou o meu viés, ele não perguntou meu ponto de vista, não perguntou o que eu queria. Ele vendeu errado, ele perdeu, porque ele não soube se comunicar e nem olhar com a minha lente. Não, e nem perguntar, nem nem ouvir perguntar. primeiro, né? Porque a comunicação, a gente fala muito da comunicação do que eu digo, mas a comunicação também é o como eu escuto. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. E até assim, a forma como eu te escuto vai influenciar necessariamente naquela conversa. Sim. Então, imagina, no primeiro dia que a gente conversou, você tá falando comigo, eu tô olhando pro lado, não tô te prestando atenção, não tô estabelecendo contato visual, não estou interessada genuinamente em você. A nossa conversa provavelmente não teria chegado até aqui. Com certeza. Então, como que também a gente pode treinar essa escuta? Primeira coisa é entender que as pessoas são diferentes e os ritmos são diferentes, de fala e de pensamento. Por que eu tô falando isso? As pessoas que têm o pensamento um pouco mais acelerado e se a gente pegar num perfil DISC, que tem aquele perfil mais dominante, elas são pessoas que elas não têm tempo e elas não querem ter tempo. Elas até têm, mas elas não querem. Só querem ter tempo para aquilo que realmente interessa. E aí elas vão conversar com pessoas que às vezes têm um perfil influente, que vai falar um pouco mais, ou aquele perfil que é mais retraído, mais tímido, que é o estável, mas que não gosta de falar tanto, mas quer ser provocado, e se você perguntar, ele vai falar. Então, se a gente entende que as pessoas são diferentes e os tempos de cada um é diferente, a gente já começa a treinar a nossa escuta daí. Que é assim, eu preciso ouvir o que ela está falando, porque pode ser importante para mim e para ela. Então, eu preciso parar e prestar atenção. E aí, o interesse, demonstrar esse interesse genuíno, não é só ficar mexendo a cabeça, porque senão você vai ficar com labirintite, que você vai ficar aqui o tempo inteiro e aí ferrou tua vida. É também participar da conversa. Sim. Então, se é difícil para você prestar atenção em pessoas que são mais prolixas e falam muito, tenta intervir sem ser grosseiros. E como é isso? É falar um sim,
no meio, é fazer uma pergunta dentro do que a pessoa tá falando, por mais que ela vai responder, mas isso, quando você pergunta, mostra o interesse por ela. Então, se ela tá falando, contando alguma história, você fala assim, ai, que legal essa história, mas aconteceu isso? Como é que foi? E aí, e como é que você chegou nessa conclusão? É óbvio que ela vai falar, só que o prolixo vai demorar muito pra chegar naquela conclusão, e o dominante, ele quer acelerar o rolê, então você já acelera. Ai, que legal que isso aconteceu, mas então como é que você chegou nessa conclusão? Pronto, ele não vai contar mais que ele foi na padaria 3 vezes, andou pelo quarteirão inteiro, encontrou 55 pessoas até chegar na conclusão. Ele vai chegar na conclusão. E você fez uma intervenção sem ser grosseiro. Sim. Tipo, vai, fala rápido. Ah, tá, vai, e aí? O e aí é um jeito de pressionar a pessoa que gosta de dar detalhes, que é detalhista, e ao mesmo tempo eu pressiono e aí eu sou mal educado, eu sou grosseiro. Então esse é a principal forma de você exercitar a tua escutativa. E parar para ouvir, por exemplo, o podcast, que você não tem como intervir. Então, faz o ensaio, pega um podcast bom, né? Não vai pegar um ruim, então você vai pegar tipo os 26 episódios do Mira Nelas e você vai parar para ouvir. E escute. Preste atenção no que está sendo falado. Ótimo. Não, porque tem muito isso também, você tá ouvindo o que a pessoa tá falando, mas na sua cabeça você tá ali pensando, e às vezes até no que você vai responder para ela, né? Exatamente. Eu acho que em discussões, assim, mais acaloradas, isso é muito comum, né? Você não tá prestando atenção no que a pessoa tá falando. Você tá ali na sua cabeça, já pensando na resposta que você vai dar. Esperando o seu momento de falar, né? E isso não é escutativa. E aqui também acho que entra um pouco da questão da comunicação não violenta, né? Principalmente falando, assim, de embate, né? A gente ter esse cuidado de ouvir também é importante, né? Porque a gente tem que ouvir, prestar atenção, tentar entender, mas tudo isso em frações de segundo. Então, a gente tem que passar muita mensagem pro cérebro. Por isso que é treino. Até o momento que se torna comum. Por que o Joel J é um dos melhores apresentadores de podcast que a gente tem no Brasil? A maioria das pessoas falava assim, principalmente quando eu tava lá, né, trabalhando, produzindo. Pô, o podcast do Joel é muito bom porque ele deixa o entrevistado falar. É verdade. Mas eu acho que ele também faz boas perguntas. E faz boas perguntas. Não, isso sem dúvidas. Mas as pessoas não sabem o que é isso. Porque na cabeça delas... as pessoas não sabem perguntar. Elas não sabem perguntar, exatamente. Para elas, qualquer pergunta é boa. Porque elas não sabem a importância das boas perguntas. Entendi. Então, na cabeça dela, ele é bom só, entre aspas, porque ele deixa o convidado falar. E ele é aluno. Entendi. Então, complementando isso, ele faz boas perguntas. Por quê? Porque ele se coloca numa posição de aluno tão grande... Verdade. Que ele começa a fazer pergunta que o público quer fazer. Porque ele vira o leigo. Então, olha a humildade da escutativa. Perfeito. Olha para onde a gente consegue chegar. Sim. E isso, tô pegando o Joel como exemplo, mas serve para todo mundo. Sim. A escutativa é você se colocar como um leigo mediante o que a pessoa tá falando. De qualquer coisa, inclusive numa discussão mais acalorada. Não fica ali só esperando a tua hora de responder. Sim. Isso não é ser um bom comunicador. Sim. Um bom comunicador, melhor do que falador, é um escutador. Sim. Porque aí você vai conseguir fazer as boas perguntas. Então, se eu escuto, eu entendo o que você fala, mas eu fico com alguma dúvida... No caso de um podcast, o público também tem dúvida. Então, o que eu faço? Pergunto. Pô, mas isso aqui? Você falou isso aqui? Não, mas repete pra mim. E aí o Joel ainda tem toda aquela questão da expressão facial, expressão corporal, porque ele é muito treinado na oratória e na comunicação. Então, ele chega pra frente, ele chega pra trás, sua expressão, ele para assim, ele ele assim, reflete, aí ele reflete, faz aquela cara de reflexão. Aí, quando ele tem uma ideia, ele faz... Tive um insight, é isso. E aí, essa espontaneidade, que só aconteceu porque ele teve a escutativa. Sim. E porque ele soube ouvir, interpretar e fazer a pergunta que o público quer saber, gera conexão com o público. Então, faz as pessoas ouvirem mais o podcast deles. Então, isso também é só porque ele treinou a escutativa. Sim. Lara, você falou do Joel, e pra quem não sabe, a Lara foi diretora de produção, né, do Grupo Primo. E aí, eu queria que você falasse, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque a gente está falando aqui de grandes empresários, né? Sim. Ali, o Thiago Nigro, o próprio Joel, né, na época que estava lá, o Bruno Perini também. Quais que foram os principais desafios que você encontrou ali, quando você estava ali com eles, nessa parte da comunicação? Por quê que eu tô perguntando isso? Porque muitas vezes as pessoas veem um negócio já grande, né? E não imaginam o trabalho que há por trás disso, principalmente nessa parte da comunicação. Porque todos nós aqui, a gente sempre fala isso, todos nós somos vendedores, né? E se a gente não tá... A gente se comunica para vender algo, né? Seja um produto, um serviço ou uma ideia também, que a gente quer que a pessoa compre a nossa ideia.
E aí, quando a gente vê aquela coisa grandiosa e pronta, né, como é no caso ali do Grupo Primo, a gente não consegue enxergar o bastidor, né, o que está por trás disso. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente como é que foi esse processo, né, dentro do Grupo Primo. Olha, não foi um processo fácil para ninguém. Nem para quem era bastidor e nem para eles que são até hoje, né, o front. Por mais que o Joel não esteja, ele tem hoje a empresa dele. Fui diretora na empresa dele também, né, diretora de produção lá. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas realmente veem tudo pronto e acham que, nasceram assim. Mas a maior dificuldade, para voltar até na sua pergunta, era realmente conseguir conciliar o que passava na cabeça dos grandes, porque além de empresários, eles viraram artistas. Então tem a questão da fama, do cuidado com a imagem, celebridade, de não poder sair na rua. Então, assim, eu tinha que pensar como que o Joel vai chegar em um lugar. Não era só, coloca ele no carro e ele chega. Não, eu precisava de um esquema de segurança. Pro Thiago Nigro a mesma coisa, pro Bruno e para todos os grandes que eu trabalhei. Quando eu dirigi o Whindersson Nunes, a gente resolveu, também a gente tem umas ideias maravilhosas. Resolvi gravar com o Whindersson Nunes dentro de um teatro que ficava dentro de um shopping. E o shopping já estava aberto quando ele chegava, quando ele chegaria lá. Chega lá no teatro? É um puto esquema que você tem que fazer. Então, assim, a gente tem que pensar muito no macro, mas domar as feras, que é o que eu brinco, porque eles são tudo fera. Domar as feras, o mais difícil é assim, você não pode decepcioná-los, porque na verdade eles não podem e não querem decepcionar o público. Então eu não tenho que pensar só com a cabeça do grande, eu tenho que pensar com a cabeça do público do grande. Então é com a cabeça de o que o público deles quer deles. Que é a mesma coisa quando você é prestador de serviço e você é intermediário. Você não tem que pensar com a cabeça do seu cliente, você tem que pensar com a cabeça do cliente para você poder fazer um bom trabalho com o seu cliente. Senão você não consegue fazer esse trabalho de comunicação. E aí no Grupo Primo foi exatamente isso. Quando eu entrei no Grupo Primo, eles estavam começando tudo da questão dessa expansão. Então nós éramos em 20 pessoas. Em coisa de menos de 6 meses, já eram 200 e poucas. Então cresceu muito em quantidade de números, faturamento e colaboradores num curto espaço de tempo, que aí foi uma loucura. Porque aí eu saía para gravar, ficava às vezes 3 dias em externa. Quando eu voltava pro escritório, eu já não conhecia ninguém. E ninguém sabia quem eu era. Mas eu era diretora de produção. E como é que ninguém sabia quem eu era? Porque eu não estava lá, eu estava lá fazendo as externas. Então começou a acontecer esse movimento. O que tem na comunicação dos 3, aí falando na época de Grupo Primo, Thiago, Joel e Bruno, que é de tirar o chapéu. O quanto eles prestam atenção na excelência de tudo que eles fazem e na fidelização de todo mundo, tanto do colaborador, então de dentro para dentro, quanto para fora, com o cliente. E o quanto existe coerência. O Joel é exatamente do jeito que a gente vê na internet. Quando ele perde a paciência, ele perde a paciência. Quando ele tem uma ideia, ele quer executar aquela ideia na hora. Porque ele faz isso no podcast. Ele tá ao vivo, ele tem uma ideia, ele manda parar. Não, peraí, para só um minutinho. Malu, faz não sei o que. Ele é assim. E ele é assim no dia a dia. O Thiago é a mesma coisa. O Thiago é gênio. Então o Thiago, ele é assim. Você passa um script para ele. Thiago, a gente vai gravar hoje um vídeo que tem que falar sobre, sei lá o que do Bitcoin, não sei o que do investimento. Ele, tá bom, me fala os bullets que eu tenho que falar. Para eu passar os bullets que ele tem que falar, antes eu tive que fazer uma pesquisa com a audiência. Então, eu tive que conhecer o cliente, nosso cliente, para falar. Eu falo os bullets. Em 5 minutos, ele tem um vídeo de 20 minutos que ele tá falando e explicando tudo. Eu falo assim, mas, gente, eu acabei de passar os bullets. Como ele conseguiu? Porque ele tem repertório muito grande. E aí, os 3 são assim, Joel, o Thiago e o Bruno. Então, eles têm muito repertório, tanto da área deles quanto de áreas diferentes. Então, esse que para muita gente seria um desafio, não é tanto. O maior desafio, o que é? Achar agenda para gravar, né? Que horas que grava? Que os caras davam uma palestra a cada... Em um dia, eles palestravam, às vezes, em 2 cidades diferentes. A gente pensava na logística. Então, os desafios, eles são maiores, só que menos complexos do que as pessoas pensam. Então, elas pensam que o desafio é com os experts, então é com os grandes. Tem desafios com eles? Lógico, porque às vezes eles acordam cansados. É normal, eles são seres humanos. Às vezes eles estão doentes. Uma vez eu não esqueço, o Bruno Perini estava meio sem voz e eu tinha um ao vivo para fazer com ele para lançar a stage em collab com o Viver de Renda lá do Bruno Perini. E ele estava meio sem voz. E você faz o quê? Manda ele fazer exercício vocal, que se vire, Bruno. Vai ter que entrar ao vivo, porque tá marcado, tem 120 mil pessoas te esperando. Então, trabalhar com números cavalares. Isso também era um desafio, mas existe uma questão em relação a isso. A mesma atenção, e isso eu aprendi com eles de jeito brutal, a mesma atenção que eu dou se tiver audiência de uma única pessoa, eu tenho que dar se tiver uma audiência de 100 mil pessoas, que era o que a gente fazia no Grupo Primo.
E isso mostra o quanto eles são coerentes. E é exatamente o que eles fazem. Quando eu vou com o Joel num evento que é para 30 pessoas, ou quando a gente vai para evento de 12 mil pessoas, como foi o que eu dirigi com ele lá em Portugal, ele entrou com a mesma energia. Então, isso são desafios que aí tem com pessoas, mas que também são soluções quando a gente trabalha com os grandes. Que aí é melhor. E um desafio também que acaba de como que... Provavelmente, né? Eu fico imaginando como você também se comunicava com eles. Sim. Porque é o que você falou, eles são seres humanos. Aí, tipo, você também precisa convencê-los de que o que você tá produzindo ali, o que você pensou na sua estratégia é bom. Sim. Então, além de tudo, você ainda precisava treinar a sua comunicação para domar as feras. Os mais difíceis de convencer, assim, de domar as feras aí era o Joel e o Thiago. O Joel é até hoje, é uma loucura. Mas o Thiago, eu já não tô trabalhando com ele já faz 2 anos, quase 3. O Joel eu fiquei até o ano passado, mas eu tenho contato com ele todos os dias, então não tenho muito o que fazer, ele não vai me largar, não vou largar ele, tá tudo certo. Mas eram os mais difíceis. Por quê? Personalidade. O Bruno, não é que o Bruno aceitava qualquer coisa, muito pelo contrário, tá? Por exemplo, no canal do YouTube do Bruno, no Instagram, até alguém poder mexer, ele demorou muito. Muito. Ninguém mexia nos canais do Bruno, era só o Bruno. Mas, Bruno, eu preciso aprovar a copy do que vai estar na live. Aprova e deixa que eu coloco. Era assim. Então, os cuidados de cada um com cada área era diferente. Então, essa parte do conteúdo, aprovar com o Joel, aprovar com o Nigro, até eu entender como eles queriam, eu não vou falar que foi do dia pra noite. Sim. Demorou? Mas eu consegui. Mas por quê? Eu precisei treinar muito também a minha comunicação, e aí eu aprendi muito com eles. Exato. E entender como eles eram. Então, pro Joel, não adianta eu vir com textão, com planilha, com desenho, com gráfico, não adianta. Ele quer saber a informação ali na hora. Então, como é que eu fazia? Joel, o vídeo é sobre isso, não sei o que da performance, a gente tem que falar esses tópicos, tem que ter tanto tempo. E o desgraçado fazia assim. Vou começar a gravar, hein? Tá bom. Aí eu ficava lá dirigindo a gravação e tal. Aí ele terminava, deu 1 minuto e 45. Dava 1 minuto e 45. Eu falei, cara, como é que você consegue? Eu também não sei. Ele devia ficar na piscina, contando tempo. Exatamente. Ele aprendeu a contar tempo. Então, ele tem essa habilidade. Eu não tenho até hoje, tá tudo certo. Há 15 anos que eu dirijo as pessoas e ainda hoje ainda não sei contar tempo. Ele falava e ainda contava? Falava e contava mentalmente. Jesus. Que ele chutava e a maioria das vezes ele acertava. Já o Thiago era assim, Thiago, o tema é esse. Aí ele só pedia 2 tópicos. E aí, quando você via, ele tinha um livro escrito sobre aquilo. Aí você fala, mas como assim, meu amor? Nem deu tempo. E aí, assim, aí tem a questão que você aprende a lidar com o jeito de cada um, né? Uma vez eu tive que pedir pro Thiago que ele tinha que trazer e chegar no escritório às 6 horas da manhã para levar uma capa de um documentário que eu tava gravando que eu tinha esquecido na casa dele. Aí ele assim, você tá me falando que eu tenho que chegar às 6 da manhã porque você esqueceu um negócio na minha casa, porque a gente gravava muito na casa dele. Eu, então, tô... Menino, nem te conto, sabe que nem tem outra solução, eu não consigo lá buscar e você vai ter que ter. No dia seguinte, 6 horas da manhã, estava ele com a caixa, com a capa e ainda olhou pra mim e falou assim, estou aqui no horário que você pediu, tudo certo? Então, liderança pelo exemplo, tudo certo. Sim. Eu que esqueci, eu fiz a cagada e o meu chefe, que ninguém mais, ninguém menos era Thiago Nigro, teve que consertar e chegar às 6 da manhã no Tudo bom, escritório. querido? Oi, meu lindo, tudo bem? Ainda bem que eu não fui demitida, foi eu que pedi demissão. Ô, Lara, uma coisa aqui que eu queria saber, assim, para além da comunicação, né, já que a gente tá falando sobre eles, tem algo que você enxerga, assim, em comum? Porque eu fico pensando, assim, nessas pessoas, né, que se tornam muito grandes, né, e eu vejo isso muito como até uma coisa de um propósito que elas têm ali, né, algo que vai muito da essência delas, mas que até, muitas vezes, se torna até maior que elas, né, assim, é um negócio que transborda mesmo. Sim. Tem alguma coisa que você enxerga em comum entre essas 3 personalidades, assim, que se tornaram tão grandes, né, nesse mercado? O que eles têm em comum entre eles é a questão do estudo. Estudar mais que todo mundo. E o que eles têm em comum de ser totalmente diferente é a questão da determinação mesmo. Cada um de um jeito, mas os 3, no caso deles 3, é determinado nível absurdo. Tem que acordar, tem que não dormir? Não dorme. Tem que ficar sem comer? Fica sem comer.
Eu tenho que entregar um livro em X tempo, porque a minha audiência pediu e eu prometi. Eles vão mover mundos e fundos e vão entregar o livro naquela hora e acabou. Então, eu acredito que muito assim, que eles têm de diferente, que as pessoas não enxergam e acham que o sucesso de todos eles veio do dia pra noite, é essa questão da persistência e da disciplina. Disciplina com responsabilidade. Não é só disciplina de acordar às 5 horas da manhã, fazer academia e comer direito. Não é só isso. Porque em vários momentos nenhum dos três fez isso. Né? O Thiago teve grandes problemas de peso, o Joel também fala sobre ansiedade e brinca até, é público, ele fala sobre a questão dele com o chocolate, que ele ama chocolate, o chocolate é a pipoca e tal. Então eles têm várias dessas coisas, mas a disciplina em relação ao compromisso com a entrega é muito fora do normal. Não, você tá que é o que a minoria isso, tem. Você tá falando isso, eu tô lembrando, a gente tava até conversando aqui hoje mais cedo, né, que a gente tá lá no Influência, né, na mentoria do Joel. E aí, no primeiro encontro, né, que ele falou, ó, todo mundo aqui vai ter que ter um podcast, tem 1 ano pra fazer um livro, então vocês vão escrever um livro, tem que dar, sei lá, quantas palestras. E aí, quando você fala isso pras pessoas, você fala, tá bom. Tipo, tá bom. Só que ele realmente acredita naquilo, porque ele faria aquilo, ele fez, né? Ele fez muito mais do que isso. Ele fez, isso é que é a loucura. Então, realmente, essa questão da persistência e de uma clareza mesmo do que precisa ser feito, né? Isso pra mim é muito latente, assim, nessas pessoas. Então, mas aí tem uma coisa. E aí eu posso falar isso com muita propriedade, principalmente do lado do Joel. A clareza não era do que tinha que fazer. O Joel sempre teve a clareza de onde ele queria chegar. E o que é que ele ia fazer. O como foi totalmente, assim, estratégico, mas muita coisa no improviso. Porque muita coisa a gente pensa, a gente cria a estratégia, mas a gente não consegue chegar, porque são coisas, de novo, que não dependem da gente. Não, o empreendedor é no improviso. Não adianta, você tem que saber, você tem que ter o seu norte. Exatamente. Mas você tem que saber pra onde você quer ir. O objetivo todos definido eles sabiam. é o principal mesmo. Todos eles sabiam. Eu quero chegar ali. Como eu vou chegar? Seguindo os meus valores e os meus princípios, mas dentro de todas as adversidades que vocês podem imaginar que poderiam aconteceram. E no Grupo Primo aconteciam muitas adversidades. A gente pode imaginar e a gente viveu. A gente continua vivendo, 7-1 todo dia. Exatamente, todo dia uma porrada na cara diferente. Aí você tem que levantar, passar uma maquiagem pra tirar o hematoma e dizer que tá tudo bem. Não pode nem chorar, porque senão você fala que você é fraca e as pessoas não acreditam mais em você. Então assim, a gente vive nesse mundo muito louco, né? O mundo tá cada vez mais louco, tá todo mundo cagado na cabeça, isso é uma grande realidade. Só que se a gente tem um norte, eu quero chegar ali, aí a gente vai encontrar o como. E o como, se ele for de acordo com seus valores e princípios, você não vai passar por cima de ninguém, você não vai trair ninguém, você não vai ferir isso, você vai chegar. Vai. Só que isso não significa que é rápido. E é isso que a gente tem que ter muita consciência para qualquer negócio e em qualquer área da vida. Desde encontrar o teu grande amor a fazer grande sucesso e faturar milhões. São são coisas que precisam de processos. Eu ainda falo que fazer sucesso e faturar milhões é mais fácil do que o outro, porque depende meio que... Mais da gente. Mais da gente, Tá nas nossas mãos, né? Exatamente. O outro é meio 50-50, assim. É isso. Pode falar. A gente ainda tem isso, né? De falar juntas. E na mesma... Com a mesma voz. Tá com a mesma frequência. Na mesma frequência. Não, tá bom, eu vou perguntar aqui. Lara, você falou então sobre o treino de comunicar. Então a pessoa precisa ter essa escuta ativa, se conhecer também, conhecer a audiência, com quem que ela tá falando e tal. E aí tem uma coisa, isso, eu acho que a verdade sempre nos libertará. Mas como que eu vejo o melhor ângulo? Como que eu vejo o melhor ângulo da minha verdade? Como que eu sei a estratégia correta para minha comunicação atingir o maior número de pessoas possíveis ou que eu gostaria que atingisse, enfim? Quem fala que existe um método é mentira, tá? Que existe uma fórmula é mentira. Porque a gente fala que os seres humanos são imprevisíveis. Tem muita coisa que é previsível, mas tem muita coisa que é imprevisível. Ele gostar ou não é imprevisível. Pode ser que você sempre fala que você não gosta de rosa. Pode ser que eu venha aqui com uma blusa rosa, coincidentemente eu estou, e você fale que você gostou dessa blusa. É imprevisível. Não era o normal você gostar, porque o normal é você não gostar de rosa, mas talvez aquilo, naquela iluminação, com aquele contexto, com o modelo, com o caimento, fez você gostar. Existe uma fórmula para isso? Não sei, só se for psicólogo, psiquiatra e neurocientistas que vai poder dizer o que aconteceu no teu cérebro para sair. Mas existem testes e existe um caminho
que as pessoas vão gostar mais. Então, hoje, por a gente estar vivendo num mundo muito maluco, a gente sabe que coisas com humor, um humor leve, funcionam mais. Então você vê pessoas que são humoristas, por exemplo, na internet, crescendo absurdamente. Crescendo, 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 e não dependendo só do tráfego pago. Você vê que eles crescem, 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 viraliza, viraliza, viraliza. Por quê? Eles encontraram o tom que a maioria gosta. Vai agradar todo mundo? Impossível. Não tem como. Mas a maioria gosta. E gosta por quê? Se identifica. Então, quando a gente pega esses pilares, então eu preciso ter identificação, eu preciso que o público goste, eu vou trazer para o dia a dia. E do dia a dia eu trago para mim a realidade do assunto que eu falo, por exemplo. Então, vocês falam de empreendedorismo. O que conecta com o empreendedor? Dificuldade. Todo empreendedor passou por dificuldade. E o que eles gostam de saber? Como que você superou? Então, se o público que eu falo, que são empreendedores, querem saber das dificuldades e querem saber como eu superei, nada mais justo agora do que eu contar para eles. Que se você pegar o que os grandes fazem, é exatamente isso. Exato. Eles só contam o que aconteceu na vida deles. E aí todo mundo fica encantado. Fala, meu Deus do céu, nossa, isso é muito verdade. Cara, olha essa frase que ele falou. Essa frase é só uma coisa que ele viveu. Ele não tá falando nada de muito diferente, mas aí gera essa conexão, porque gerou uma identificação. Tipo, eu gostei do que ela falou. Nossa, é verdade isso que ela está falando. E aí encontrar o tom, aí é entender o que é confortável pra você, que é aquilo que a gente tava falando, é mais espalhafatoso, usa humor, não usa humor, fala palavrão, fala rápido, fala devagar, e o que se encaixa com o seu público. Então, se eu falo com mães, meu nicho é maternidade, não adianta eu ter uma comunicação muito agressiva, porque a mãe, por si só, já está se sentindo culpada e já é agredida todos os dias por ela mesma. Então, se eu chego com uma comunicação extremamente agressiva para ela, já não vai funcionar. Sim. Ah, mas as mães que eu atendo gostam quando eu dou tapa na cara. Amor, as mães que você atende são uma fatia deste tamanho. Se você quer furar a bolha para trazer mais gente, abrir a boca do teu funil, trazer mais gente para depois fechar com mais gente, você precisa ter uma comunicação um pouco mais branda e acolhedora no nicho da maternidade. Agora, se você fala com um atleta, seu nicho é esporte, os caras estão acostumados com aquela disciplina, acorda às 5 horas da manhã, corre, treina, faz 1000 coisas, só come salada, só come coisa verde, não toma refrigerante. Eles estão acostumados com essa comunicação um pouco mais agressiva e incisiva. Então, o seu tom pode ser mais agressivo e incisivo. Então, encontrar o seu tom também está muito em ver quem é o seu público. O meu público é empreendedor, então no caso de vocês e de muita gente que assiste a gente, porque hoje o que mais tem é mulher falando para mulher empreendedora. Então, qual é o meu público? Então, são pessoas que têm uma série de dificuldades, mas que, eu quero empoderar essas mulheres. Adianta eu ter uma comunicação passiva? Não adianta. Para nada, porque o passivo não forma opinião. E a gente precisa de pessoas, para eu me identificar, que formem opinião. Não tô falando pra você falar de política. Não é para você defender XYZ, o que você acha, não é isso. Mas é defender o teu ponto de vista dentro do teu negócio, do público que você quer. Então, assim, se o público fala, ou não tem coragem de falar, que empreender não é fácil, é você que tem que falar, empreender não é fácil. Se o público você começa a perceber um movimento de várias pessoas falando que para fazer sucesso e ser autoridade precisa estar de blazer e batom vermelho, vai lá e fala que você não precisa estar nem de blazer nem de batom vermelho para fazer sucesso e para ser autoridade. Autoridade é resultado, não é roupa. Mas aí tem uma questão da comunicação, da roupa que você coloca, mas isso não é obrigatório, não tem a cartilha do sucesso. É necessário estar de batom vermelho, é necessário estar de blazer. Então quem explica o sucesso do Thiago Nigro? Que nunca usou terno e gravata. Ele vai para casamento, agora com a Maíra mudou um pouquinho o estilo dele, mas até há pouco tempo atrás ele é inteiro de preto, de moletom para todos os lugares. O Thiago Nigro não é autoridade? Ele não faz sucesso? Ele não ganha dinheiro? Então a gente tem que começar a perceber isso daí também. E aí encontrar o teu tom é justamente isso, onde é confortável para mim, o que o meu público quer e o que ele aguenta. Porque eu posso ter uma comunicação mais agressiva, mas será que meu público aguenta? Não aguenta. Então vamos para a comunicação assertiva, que tem muito mais chance das pessoas realmente gostarem e se conectarem comigo. A comunicação passiva, se você é mentora, não funciona. Porque ninguém quer passividade. Eu não me conecto com quem, tá tudo bem, tá tudo lindo. Porque não tá tudo lindo. Vai nesse ritmo mesmo, vai nesse ritmo ragatanga aí, queridinha. Aí, super devagar, vai, o ritmo das tartarugas ninjas. Não funciona. Então eu não vou me conectar com quem tá falando uma coisa que é mentira, porque não vai me dar resultado. Então é isso que a gente precisa entender. E aí saber dosar o tom. Momentos que eu vou ser mais incisivo, vou usar inflexões mais ascendentes, vou falar um pouco mais alto e com uma velocidade de fala um pouco mais rápida. Momentos que eu vou falar mais tranquilo, com uma velocidade mais baixa e com um volume mais baixo, uma velocidade mais calma. Então tudo isso eu vou mesclando e encontrando por meio de testes o que é que funciona. É isso que é a melhor coisa. Não, perfeito. E o que é que funciona dentro da sua verdade, né? E aí
Eu acho que você acabou de criar uma fórmula. Você falou que não tinha fórmula, mas você criou uma fórmula. Criei uma fórmula. Então, se falarem pra você que existe fórmula, existe a minha, que eu acabei de criar, tá bom? Vai, As outras Lara não funcionam, Finocchio. mas essa aqui... É verdade. Muito bom, Lara. Maravilhoso. Quando a gente fala de comunicação, né, e aí trazendo muito para a realidade atual da internet, das redes sociais, basicamente o que a gente faz na rede social é se comunicar o tempo inteiro, né? O que você acredita que a rede social trouxe de prejuízo para a comunicação, de uma forma geral? Eu tô perguntando isso porque hoje a rede social é uma grande vitrine para tudo, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho também que abriu muito, né? Expandiu demais. E eu vejo que a Débora estava falando dessa questão da verdade. Eu faço a pergunta e já estou induzindo a resposta. Né? Mas ela é uma boa comunicadora, ela não vai se fazer. Não vai seguir minha tendência aqui. Mas só para você entender o contexto da minha pergunta. Eu acho que é tão fácil você se colocar hoje na internet, que muitas vezes a gente acaba vendo ali pessoas que estão vendendo coisas que ou elas não sabem, ou elas não viveram, enfim. E aí eu enxergo isso como uma coisa muito negativa dentro da rede social ali, da internet, que que a internet trouxe para a comunicação, porque qualquer pessoa pode se comunicar sobre qualquer coisa. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Porque claro que existe o lado positivo disso, mas eu vejo essa coisa aí que dificulta também um pouco, né? Como é que a pessoa que de fato está entregando a verdade dela consegue passar isso num mundo em que ali as coisas estão acontecendo o tempo inteiro? É muito difícil e eu entendo super sua pergunta, não vou enviesar a resposta, apesar de concordar com você. Eu falo muito que a internet deu voz para o criminoso que teoricamente não cometia o crime que a gente conhece, né? Matar, roubar, traficar. Mas eles cometem outros tipos de crime. Mentir, então assim, dar golpes. E aí acaba calando a pessoa que quer falar a verdade. E isso é muito sério, isso é um problema muito grande. Fake news sempre existiu. Com a internet, ela existe 5 vezes mais. E é de um jeito que pulverizou, de um jeito que você não consegue conter. Sim. Você não consegue conter, não tem o que fazer. Então, ela deu voz pro idiota, ela deu voz pro criminoso, ela deu voz pro ignorante, ela deu voz para uma série de pessoas que... É a democracia, vai fazer o quê? Mas também deu voz para muita gente boa. Conter isso é impossível. É impossível. Já criaram várias leis, estudei muitas leis que já foram colocadas nas redes sociais. Aí tem a lei para quem vaza as coisas, que é a lei da Carolina Dickmann. Aí cada hora vai acontecer uma coisa, vão precisar criar uma lei nova. Só que se a gente não consegue conter no Brasil o estuprador, como é que a gente vai conter o cara que tá na internet que faz uma conta falsa, que pega um IP sei lá da onde, faz alguma coisa que é pelo blockchain, não sei o que, da Rússia. Cara, a gente não vai conseguir pegar esse cara. Não vai. Então, é muito mais um trabalho de quem é do bem, que graças a Deus também tem muita gente, banir essas pessoas ao invés de dar palco. E aí realmente passar para frente, que é golpe, passar para frente as notícias de verdade e promover cada vez mais quem são as pessoas boas da internet, de verdade, que vendem cursos bons, ou não só cursos, mas que passam uma mensagem legal, que tenham um conteúdo bacana, interessante, que ensina de verdade, do que a gente querer ficar contendo ali na unha, não vai dar certo isso. Então vale muito mais um movimento de quem é do bem, promover quem é do bem e não dar palco para quem é do mal, mas do que o contrário, só que as pessoas cismam em dar palco para quem é do mal. Que é mais do que quando aparece algum criminoso e ele tem conta no Instagram, o Instagram dele começa a bombar, ele ganha um monte de seguidor. Gente, é incrível. E aí isso, tem pessoas né? que fazem conta fake só para ganhar seguidor e depois trocar o nome e vender publicidade. Gente, as pessoas fazem isso. Então, assim, deu voz para todos esses idiotas. Ok. Então, agora, como que a gente que é do bem faz? A gente tem que criar um movimento para mostrar cada vez mais isso. Porque agora, querer conter na unha é impossível, é utopia, gente. Isso não tem como fazer, porque democracia é democracia. Se eu posso falar, o outro também pode. E aí é nessa hora aí que a gente tem um pequeno probleminha. E aí agora vai de quem é do bem fazer o movimento do bem pra gente conseguir expandir essa mensagem das coisas verdadeiras e não deixar o golpista levar nosso lugar. Não, assim, o que eu falo, às vezes, é muito mais... E às vezes a pessoa nem eu não sei, tá? Mas assim, eu imagino que algumas dessas pessoas nem façam por maldade. Eu vou aplicar um golpe.
Mas é isso, assim, às vezes a pessoa tem um conhecimento muito superficial de algo, só que a internet deu voz pra ela e, enfim, tem muito. né? E aí... Isso é uma loucura. É. Só que aí qual é a diferença? Quem tem o conhecimento de verdade, não faz. Por quê? Tem medo do julgamento. Porque se preocupa, né? Exato. Porque tem medo do que as pessoas vão falar. Tem medo de onde aquela mensagem vai parar. Não tem clareza ou não tem confiança de que aquela informação está 100% certa antes de ser postada. Aí o que acontece? Ela vai dando voz para a pessoa que tem essa confiança, que não tenha o mesmo conteúdo técnico que você, mas que coloca a cara a tapa e vai lá. Não se preocupa tanto com todos esses argumentos e todas essas coisas que às vezes a pessoa que sabe mais está se preocupando. Sim. Então a grande diferença de quem faz sucesso e não sabe tão tecnicamente de você que não faz sucesso e sabe muito mais tecnicamente é porque quem não sabia fez. Foi lá, colocou a cara a tapa, faz há mais tempo e tem consistência. A consistência que você fica vestindo de perfeccionismo, mas é mentira, é insegurança, é medo do julgamento, é falta de clareza. Aí a gente fica fingindo que é perfeccionismo e não é. Então, esse perfeccionismo que você está tentando ter, o outro não teve. Não se preocupou com isso. Então, foi lá e fez. Quem chegou primeiro bebe água mais limpa. Então, e começou a encontrar o tom da comunicação. E, às vezes, é uma melhor comunicadora do que você. Então, ela se comunica melhor, ela encontrou o tom mais rápido, ela conseguiu a identificação, ela conseguiu a conexão, ela vende muito mais. Você tá aí, perfeccionista, pensando em tudo que vão falar e tudo que vão pensar, e na minha maquiagem, no meu cabelo, e o cenário, e a câmera, e meu iPhone, que não é o melhor do mundo, e o horário que eu vou gravar, e o meu filho que tá gritando, e a obra que tá do lado de fora, e eu ainda não li 793 livros, não fiz 50.005 cursos, não tô em 43 mentorias nem masterminds, então eu não posso falar. Então, esse que é o problema. Nossa, eu concordo tanto com isso. E uma vez eu ouvi o Thiago Brunet falando assim: vocês que fizeram, que cresceram, que fizeram as coisas certas, têm obrigação moral de ir lá na internet e falar como que faz o certo. Exatamente. Até para criar esse movimento do bem. Não, exatamente. O que você está dizendo. Que isso é antigo, né? O que teve... Eu não lembro quem falou isso, mas o que me incomoda não é o ruído dos maus, e sim o silêncio dos bons. Porque o perigoso é isso mesmo. São os bons a gente ficar assim, nossa, lá, tô passando vergonha ali na internet, ó, tô falando aquele negócio. Só que, tipo assim, tá bom. Então vai lá e fala. Fala o certo. E aí, se você tiver um borogodó diferente aí, tiver uma coragem diferente, faz react falando o que aquela pessoa que tá falando, achando que tá falando certo, achando que tá falando, fala que ela tá errada. Mas aí comprova, pô. Vem com argumento científico, vem com pesquisa, vem com comprovação. Cara, você vai ganhar, porque as pessoas, ainda por cima, adoram polêmica e adoram que as pessoas entrem em conflito. Então, se você faz um conteúdo desse, se você tem essa coragem, se você tem esse tom de comunicação que você não vai se importar com a questão da polêmica e do possível hate, tá tudo certo. Então, faz isso, ó, eu vou te mostrar o porquê que o fulano de tal está falando e você não deveria escutar porque ele está errado. De acordo com a pesquisa XYZ lá, eu já entrevistei X pessoas, eu vi tantos casos, eu atendi no meu consultório tantos pacientes, que o problema é sempre esse. De acordo com a pesquisa tal, não sei o que, lá de puta que pariu, de Michigan e Harvard, blá, 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 aconteceu isso, e tá aqui o resultado. Cara, contra fatos não há argumentos. Sim. Enquanto ninguém for contra ou comprovar de verdade que o que aquela pessoa tá falando não está tão correto, ou não é tão profundo, ou não é bem assim, aquela pessoa vai continuar fazendo sucesso. Então, a gente precisa realmente falar qual é o jeito certo de fazer a coisa. Exato. Não, e tudo bem também se ela fizer sucesso, né? Não, tá mas tudo certo, deixa as ninguém quer pessoas que tirar o estão sucesso dos falando a outros, não. verdade. Não, mas não é tudo bem, porque a pessoa que não está comprometida com o bem... Não, né? Eu não tô falando dessa pessoa que não tá comprometida com o bem. Eu tô dizendo dessa pessoa que talvez tenha um conhecimento mais superficial da coisa, mas E tá pagando de que sabe tudo. Exato. Isso, de PhD. Às vezes ela acha, né, também. Então, e às vezes ela tem só alguém confiança que se quem identifica sabe com isso. Tem como você dar essa confiança pra gente? Exatamente Vamos isso, trocar. senhora. Eu te dou meu conhecimento. Vamos trocar, troca de conhecimentos. Eu te dou a minha skill técnica, você me dá a sua skill emocional. Olha que legal. O Lara estava falando sobre a polêmica que gera engajamento, né?
Aí, assim, saindo dessa coisa mais negativa, né? Ah, vou usar uma polêmica, que nem sempre é negativo, mas enfim. O que gera engajamento aí pra quem tá nessa questão, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso fazer alguma coisa pra movimentar as minhas redes e chamar um público e tudo mais? O que gera engajamento hoje? Porque eu até acho que talvez essa questão é muito também de tendência, né? Às vezes o que tá gerando mais engajamento hoje, as métricas mudam e enfim. Hoje, o que vamos falar aqui principalmente de Instagram, né? O que gera mais engajamento no Instagram? Olha, eu não sou a especialista em Instagram, mas trazendo para o viés da comunicação, hoje é humor. Uma comunicação mais leve, com humor, ou é 880. Ou aquela comunicação extremamente agressiva que vai cair na polêmica. Tipo Pablo Marçal. Entendeu? Então você vai ou de um Renato Albani ou um Pablo Marçal. É 880, literalmente, né? Você vai tirar sarro das pessoas ou você vai querer bater nas pessoas e acaba apanhando, levando uma cadeirada. Mas, assim, esses são os contrapontos. Então, o que é? É sempre na comunicação, o que vai fazer sucesso é algo que muda muito o estado da pessoa. Então, o humor é algo que muda muito o meu estado. Ninguém abre o Instagram já gargalhando. Então, se eu às vezes estou no estado de vou só passar o tempo, então estou no trânsito, estou fazendo uma coisa, estou mais estressado ou estou mais descansado e só quero passar o tempo, eu mudo o estado quando eu vejo um Reels ou alguma coisa engraçada, um meme. Então, eu dou risada, mudou meu estado de espírito. Ou então, eu fico tão indignada com alguma informação que alguém deu que aquilo mudou meu estado para um outro lado. Para o lado, às vezes, da raiva, da angústia ou da reflexão. Sim. Então, na comunicação, o que engaja é fazer com que as pessoas mudem de estado perante aquilo que eu estou falando. Boa dica, hein? Então, isso é muito importante. Agora, do algoritmo, o Reels, a dancinha, se é carrossel, 5 dicas, 4 coisas, 3 passos. Mais na questão da comunicação. É na questão da comunicação, isso dá certo. E aí, você vai encontrar o tom que é melhor pro seu público. Se é um público Pablo Marçal ou se é um público comediante, meme, que gosta dessa questão do humor. Tá. Muito bom. Pra gente ir caminhando aqui pro final, eu queria que você deixasse uma dica prática também. E você já deu várias aqui, mas só pra gente deixar de forma mais... não sei, assertiva, talvez, para as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo e que elas entenderam que é importante que elas se comuniquem, elas gostaram do que a gente discutiu, falaram, tá bom, realmente, porque assim, até abrir um parênteses, muitas vezes, essa pessoa que está ganhando mais dinheiro que você na internet, ela não é melhor tecnicamente que você. Ela talvez é uma melhor comunicadora. Mesmo que ela esteja no caminho do bem. Sim. Você pode ser melhor tecnicamente, mas ela está se comunicando melhor. Isso. Então, qual que seria um primeiro passo para essa mulher empreendedora se colocar aí nas redes para ela começar essa jornada? São duas coisas que eu acredito são muito importantes e necessárias. A primeira é clareza. Clareza do que eu falo. Então, assim, eu falo sobre o assunto tal, e aí faz o exercício do motivo e motivação. Muitas pessoas, eu já estudei muito, eu já atendi muitas pessoas, no caso, se você faz atendimentos, então eu já atendi muita gente, eu já ajudei muita gente, eu já estudei muito, então eu tenho muita clareza do que eu sei. E o que eu sei está certo, porque eu, além de estudar, eu já executei. E aí a motivação, quantas outras pessoas eu posso ajudar com esse meu conhecimento? Quando a gente passa a ter essa clareza, fica um pouco mais fácil, porque a gente passa a ter a segunda coisa que é muito importante, que é confiança. Confia no teu taco e defende teu futebol. Vai e coloca a tua cara. E se você tem um monte de crenças e questões pessoais, físicas principalmente, porque isso é um dos impeditivos muito grande das pessoas não terem a confiança para falar em público, seja numa câmera ou num palco, arruma. Vai buscar uma terapia, vai buscar ajuda. De verdade, assim, muita gente fala assim, mas não, vai buscar uma terapia. Eu tinha um problema seríssimo com a questão do meu peso. Eu fiz cirurgia bariátrica. Eu perdi 43 quilos. Hoje. Você teve clareza do seu problema do meu problema e consegui resolver. Então, se tem um problema no sorriso, não gosto muito do meu dente, arruma o dente. Eu tive que aceitar que eu uso óculos. E aí eu coloco o óculos do jeito que eu gosto, que eu me sinto bem. Então eu não deixo de aparecer porque eu uso óculos. Ou eu não deixo de aparecer porque eu sou estrábica. Ou eu não deixo de aparecer porque o meu dente tá um pouco torto. Ou eu não deixo de aparecer porque o meu cabelo... Não sei o quê. A gente arruma muita desculpa porque, na verdade, a gente não confia na gente. É verdade. Então confia no teu potencial. Confia no que você sabe. Confia no seu conteúdo e agora só coloca pra fora. Porque tem muita gente precisando só da sua mensagem, do seu conteúdo pra dar certo na vida.
Maravilhoso. Uau. Nossa, finalizou assim, com chave de ouro. Que bom. Chupa! Só com a Lara eu posso falar. A delicadeza dela maravilhosa. Posso Lara, falar? Posso pedir? Pode, vai lá. Você tem mais alguma? Não. Ah. Depois dessa, né, a gente tem que finalizar no auge. Lara, a gente queria pedir uma dica de um livro que te inspira, te inspirou, que mudou sua vida, para que as pessoas possam também ser influenciadas pelo seu livro, e uma música. O livro é um livro que eu demorei muito para ler, que até uma pessoa que é muito amiga minha, e hoje a gente trabalha juntos, que é a Camila Vidal, da Moving Girls. Ela fala que com 19 anos, a primeira vez ela leu esse livro que eu vou falar. E eu demorei muito para ler. Eu li faz 2 anos, 3, nem isso. E ali mudou muita coisa, inclusive a minha percepção, que é Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que já virou clichê, muita gente indica, mas eu tenho uma questão com esse livro que é a seguinte: cada momento da sua vida, se você vai ler, você vai interpretá-lo de um jeito diferente. E eu já o li uma vez inteiro e agora eu uso meio como consulta. Sabe assim, tipo a Bíblia, que você vai olhar ali pra ver um versículo, alguma coisa. Eu uso ele também muito pra mudar muito a minha cabeça, porque eu não vim de uma família que soube gerenciar o dinheiro e que soube entender o merecimento do dinheiro. Então isso pra mim é uma crença muito grande, e esse livro me faz todas as vezes quebrar alguma crença, ou algum resquício da crença que eu achei que eu tinha quebrado e no fim não quebrei. Um medo de cobrar, um medo de gastar, um medo de aproveitar alguma coisa, um medo de investir. É muito medo que eu tenho em relação ao dinheiro. Então esse é um livro de mentalidade, né? É um livro de mentalidade que me ajudou muito nessa área. Mas sempre mesmo. que eu leio, ele muda alguma outra coisa em outra área. Então isso é muito bom. E a música, pra mim, é Maria Maria, do Milton Nascimento. Lindo. Que pra mim é a minha música preferida. Eu acho que teve alguém que já pediu, e eu acho que foi a Bia. Com certeza. É a música preferida dela também. Verdade. No caso, ela é minha irmã, né? Minha irmã. A Bia essa foi é uma das música- nossas primeiras É verdade, convidadas aqui obrigada. do podcast, e a Eu gente lembro. falou... Tá na hora da Bia voltar, né? Já tá na hora Já dela tiveram voltar. 26, né? já. Não. Quem não assistiu o episódio da Bia, procura aí. Bia Finock, Uma foi das muito maiores bom. advogadas tributaristas desse país. E ela é muito inteligente. Foi Maravilhosa. incrível o episódio dela. E foi a música que ela falou também. Eu sei que também a música preferida dela é porque essa música ela tem um significado para nós duas muito grande em relação aos nossos pais. Mas no caso, assim, a mensagem que ela passa para mim é em relação assim, ao quanto a mulher ela vai precisar fazer um pouco a mais, sim, para ser reconhecida. Vai. Não tem jeito. Aceita, gente. Aceita. Aceita e faz. Faz um pouco a mais. Aceita e Faz um pouco a mais que vai dar certo. Vai dar certo. Você consegue, não pegue tão leve com Exatamente, você. exatamente. A gente querida. consegue. Você consegue. A gente consegue. Lara, muito obrigada pela essa conversa maravilhosa. Uma conversa leve, mas cheia de conteúdo. Tenho certeza que deu muito insight, muita reflexão para o nosso público. Foi uma honra te receber. Ai, que bom. Fico muito feliz. Pra mim é uma honra estar aqui. Lara. Que bom que vocês gostaram, porque eu amei participar. Foi uma delícia. E obrigada também por estar sempre junto com a gente, né? Na Semana das Lives, você tava lá com a gente também. Obrigada mesmo, Ai, viu? isso é parceria, gente. Amo uai. vocês. A gente também. Obrigada. Relações verdadeiras. Se você acredita que esse podcast, esse episódio te fez refletir, você aprendeu, encaminha para alguém que vai se beneficiar também dessas reflexões. E a gente se vê no próximo Mira Nelas. Tchau, gente. Tchau, até o próximo.